mentira super clássica que a gente conta pra nós mesmos? Aquela coisa de, vou abrir esse aplicativo aqui só pra testar, vai levar uns 5 minutinhos. Os famosos 5 minutinhos que nunca são 5. Exato. E aí, de repente, 3 horas evaporaram no relógio. Os olhos estão lá, ardendo, a tela do celular continua brilhando no escuro da sala e bate uma obsessão quase febril, sabe? Nossa, assim, um suor frio na mão. Isso. Tudo isso só pra passar de uma única fase minúscula. Essa armadilha de perder completamente a noção do tempo não acontece por acaso. Então hoje a gente vai dar um mergulho profundo num fenômeno que meio que dominou a arquitetura dessa armadilha psicológica com uma precisão que chega a ser assustadora. O nome dele é Geometry Dash. E o que torna toda essa obsessão tão fascinante e até um pouco cômica de início é a fachada do jogo, né? Porque quando a gente olha de relance por cima do ombro de alguém que está jogando, o que aparece ali? Parece bobo, né? Totalmente. É só um pequeno quadrado bidimensional, muitas vezes tem até uma carinha sorridente, e ele fica lá pulando sobre uns triângulos que representam espinhos. É literalmente a definição visual da simplicidade. Mas olha, essa estética rudimentar é quase como uma isca, sabe? Para pegar incautos. Engana muito. Engana demais. Ela esconde uma complexidade mecânica que foi, sem exagero, desenhada para testar os limites da paciência humana em velocidades absurdas. E eu tenho que ser muito honesta aqui. Quando eu fui ver os vídeos de jogabilidade das fases mais avançadas, para preparar a nossa análise de hoje, a minha primeira reação foi de pura confusão, sabe? Deu um nó na cabeça. Parecia só ruído visual, eram umas luzes neon piscando, a tela girando do nada, cores super explosivas e o bloquinho se movendo, assim, na velocidade da luz. A sensação que dá é de que qualquer pessoa normal ficaria com uma dor de cabeça gigante e fecharia o aplicativo em 2 minutos. É muita informação. Sim. Então, como é que é possível que, no ano de 2026, cercados por experiências de realidade virtual hiperrealistas, jogos com orçamentos de cinema como esse conceito de um bloco saltitante não só sobrevive, mas continua sendo um gigante cultural? O que não tem as pessoas coladas na tela? Essa é a grande questão. Para entender por que as pessoas não fecham o aplicativo depois desses 2 minutos, a gente precisa, esquecer um pouco os gráficos, sabe? E focar nas engrenagens psicológicas operando lá nos bastidores. A regra do jogo é totalmente binária. Existe um botão para pular. O objetivo é só sobreviver do ponto A ao ponto B sem encostar em nada. Parece fácil falando assim. Mas o segredo não está na regra. O segredo está no castigo. A punição aqui é draconiana. Não existem pontos de controle. Não existe aquela opção de salvar o progresso no meio do caminho. Se houver um errinho de 1 milissegundo... 1 milissegundo, caramba! Sim, fração de segundo. O quadrado explode e o nível recomeça imediatamente do zero. Sempre. Do zero. Certo, vamos desconstruir isso, porque é uma falta de piedade que contrasta muito com quase tudo que a gente consome hoje em dia. A maioria das tecnologias dos jogos modernos tentam nos abraçar, né? Oferece ali uma rede de segurança. Se a gente falha, volta só alguns passos. Exato. O design moderno perdoa muito. Exatamente, mas pensando no que os dedos realmente estão fazendo ali na tela, não parece a descrição de um jogo de ação frenética, onde o caos ou a sorte ditam quem vence. Parece muito mais o processo exaustivo de aprender uma coreografia de dança extremamente complexa. Nossa, uma coreografia? Interessante. Porque no começo os pés tropeçam, né? Mas a repetição força o cérebro a decorar não apenas a ordem dos passos, mas o tempo exato de cada um. A pessoa precisa decorar onde clicar, por quantos milissegundos segurar a tela, antecipar uma mudança super brusca de gravidade. É uma verdadeira dança digital. O que é fascinante aqui é que essa analogia é muito boa, mas eu diria que a realidade do jogo é ainda mais fria e punitiva do que uma coreografia real. Pensemos bem, numa dança de verdade, se um dançarino perde o tempo de uma batida, ele pode, acelerar o passo seguinte e se reencontrar no ritmo, né? Sim, ele dá uma improvisada ali. Exato, ele improvisa. Aqui não existe improviso.
Se o tempo for perdido por uma fração de segundo, a música para, a porta se fecha e o jogador é tipo expulso do palco. O jogo exige pura memória muscular e uma leitura visual contínua, sem nenhuma margem para adaptação. E é justamente por não perdoar nenhum errinho que ele cria um ciclo de recompensa neurológico tão forte. Mas, peraí, como que essa punição toda gera recompensa? Porque o instinto natural de qualquer ser humano, ao ser punido repetidamente, é simplesmente largar tudo e fazer outra coisa, né? É aí que entra o que a gente pode chamar da psicologia do quase. Toda vez que o bloquinho explode bem pertinho de um obstáculo, o pensamento de quem joga raramente é, tipo, isso é impossível pra mim. O pensamento é sempre, eu quase consegui. O famoso bateu na trave. Isso, foi só 1 milímetro. Se eu pular, sei lá, 1 milésimo de segundo antes da próxima vez, eu passo. Esse quase é uma das ferramentas mais poderosas da psicologia comportamental hoje em dia. Nossa, sabe do que isso me lembra? Daquela situação super universal da gente tentar jogar uma bolinha de papel amassado numa lixeira do outro lado da sala. A gente arremessa, a bolinha bate na borda da lixeira e cai pra fora. Clássico. Ninguém simplesmente vira as costas e vai embora, né? O cérebro imediatamente diz, opa, peraí, eu usei muita força. Se eu ajustar o ângulo só um pouquinho e tentar exatamente do mesmo lugar, agora vai. E a gente pega o papel e tenta de novo, e de novo, e de novo, até acertar. Exatamente isso. O cérebro entende que a vitória está a um ajuste milimétrico de distância. E isso justifica totalmente mais uma tentativa. E no jogo, como o recomeço é, instantâneo, não tem aquelas telas de carregamento longas, não tem menu chato para navegar, o intervalo entre a falha e a nova tentativa é quase nulo. É um fluxo contínuo. Sim, o fluxo não é quebrado. E é por isso que, olhando para as análises da fonte que temos aqui, ao avaliar a retenção dessa mecânica, as métricas basicamente quebram a escala. Elas atingem um impressionante 11 de 10 em fator de vício. O laço de repetição é perfeito. Caramba, 11 de 10 é um absurdo, né? Rompe qualquer limite de design tradicional. Mas se a gente voltar à ideia de que isso é uma execução de movimentos sincronizados, aquela dança implacável que eu falei, falta um elemento central nessa equação. Toda grande coreografia exige uma música. Sem dúvida. E a música que, pelo que eu percebi mergulhando nas nossas fontes, não é só um mero detalhe de fundo para evitar o silêncio, sabe? Ela parece ser a própria espinha dorsal da experiência. Totalmente. E ela foi avaliada com nota máxima, 10 de 10, em termos de impacto e integração. A trilha sonora não é só um adorno ali. A identidade da experiência e a música eletrônica se fundiram de uma forma que, olha, é irreversível. É o coração do jogo, né? Sim, artistas como DJ VI, Waterflame e o F777 viraram verdadeiras lendas dentro dessa comunidade. Para uma geração inteira que cresceu na internet, essas batidas eletrônicas intensas são como um patrimônio histórico digital. Elas literalmente ditaram a cadência da frustração e da superação de milhões de pessoas. Eu fiquei pensando em como essa integração funciona na prática. Tipo, a jogabilidade atua basicamente como um clipe musical totalmente interativo, sabe? Imagina um build-up de uma música eletrônica, aquela parte em que a tensão vai subindo, a batida acelera, o som vai ficando mais agudo. Preparando o terreno. Isso. No jogo, os obstáculos acompanham exatamente essa tensão. E no exato segundo em que acontece o drop, sabe, a explosão dos graves na música, o cenário pisca, o personagem passa por um portal e o ritmo da fase muda completamente. A sensação que dá é de que a música atua como uma interface invisível. O áudio está guiando os dedos das pessoas de forma mais rápida do que os olhos conseguem entender o que está acontecendo na tela. É isso mesmo. Olha, é exatamente isso. E tem uma base neurológica muito sólida para isso. O cérebro humano processa estímulos auditivos e especialmente o ritmo de uma forma incrivelmente rápida. Muito rápida. Mais rápida que a visão. Em muitos casos, sim. Muitas vezes, a resposta rítmica motora reage a um som antes mesmo do córtex visual terminar de decodificar e mapear a posição de, sei lá, múltiplos obstáculos que estão se movendo na tela a 200 km por hora. Essa sincronização sensorial profunda é o que transforma a extrema dificuldade
em algo incrivelmente catártico. Ah, entendi. Aquela sensação de alívio. Isso. Quando o toque do dedo na tela se alinha com uma precisão cirúrgica à explosão da batida da música, o cérebro recebe uma injeção limpa de dopamina. Essa satisfação tátil e auditiva é tão poderosa que acaba validando o esforço de dezenas ou centenas de falhas anteriores. A pessoa não está apenas desviando de espinhos, né? Ela está, de certa forma, tocando a música com as ações dela. Mas, pensando bem sobre essa montanha-russa de falhar umas 200 vezes para conseguir um acerto, me vem uma dúvida sincera aqui. Mesmo com a música ajudando, o castigo de voltar ao início da fase ainda bem amargo. Imagina, se um nível dura 2 minutos e a falha acontece com 1 minuto e 59 segundos. Nossa, dói só de pensar. Exato. O progresso inteiro vai pro lixo. Como que o design evita que as pessoas simplesmente atirem o celular na parede num ataque de fúria? Tem que haver um senso de justiça muito bem equilibrado aí. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque isso lembra a figura daquele professor de matemática do ensino médio que é absurdamente rigoroso, sabe? Sei, bem o tipo. Aquele que não dá nota de graça de jeito nenhum, que zera a prova inteira se um sinal de mais virar menos, mas cujas regras de avaliação são totalmente transparentes. O aluno reprova, sente raiva, claro, mas no fundo ele sabe exatamente em qual etapa da equação ele cometeu o erro. O professor não foi injusto, o aluno é que falhou. Se conectarmos isso a um panorama maior, a comparação é muito válida. Mas eu adicionaria que esse professor digital aí tem um traço bem peculiar. Ele não julga. Ele não se importa com quem está segurando o controle. Ele apenas executa o código. E, se a gente olhar para o entretenimento digital hoje, a gente percebe um contraste gritante. Atualmente, a maioria dos sistemas baseia a progressão em acumular moedinhas virtuais, subir o nível numérico de um personagem, ou, pior ainda, né, pagar dinheiro real por melhorias que facilitam a jornada. Claro, o famoso pagar para vencer. Ou a evolução puramente matemática do bonequinho no jogo. Exato, compra-se uma armadura melhor ou uma espada mais forte. Mas aqui não tem armadura, não existem atributos virtuais para evoluir. O quadrado que pula na primeira fase tem exatamente as mesmas capacidades lá na última fase. A verdadeira progressão acontece do lado de fora da tela. Do lado de fora? Como assim? É a habilidade real, tangível e mental do indivíduo que evolui, sabe? Quando a tela final brilha, após uma sequência insana, a satisfação colossal não vem porque o avatar ficou mais forte. Ela vem da percepção íntima de que o ser humano melhorou. O indivíduo refinou a paciência, aguçou os reflexos e expandiu a capacidade de leitura espacial sob pressão. É uma jornada de evolução pessoal embalada em luzes neon e 140 batidas por minuto. Sensacional. Mas tem um detalhe nisso tudo. Até o melhor design de fases feito por desenvolvedores originais tem um limite, né? Depois que as dezenas de fases oficiais são vencidas e o ritmo de todas elas já foi memorizado, o que sobra? O encanto não deveria quebrar aí? E é aí que a narrativa dá uma guinada incrível, o que manteve essa estrutura não apenas viva, mas em expansão constante até hoje, em 2026, foi uma decisão brilhante eles entregarem as chaves do castelo para a própria comunidade. Foi o momento exato em que o produto deixou de ser só um joguinho e se transformou numa plataforma gigante. O editão de fases foi implementado não como um mero passatempo secundário ali no canto, mas como uma ferramenta incrivelmente robusta. E o resultado, nas nossas análises, é classificado com nota máxima em criatividade 10 de 10. Nota máxima de novo. De novo, porque a comunidade não se limitou a, recriar fases parecidas com as originais. Com ferramentas super simples, pessoas comuns começaram a manipular a lógica interna do sistema para construir coisas que ninguém achou que fossem possíveis ali dentro. E essa foi a parte que mais me deixou de queixo caído. Sério, a gente tá falando de uma estrutura feita para um bloquinho pular espinhos. E de repente os relatos mostram criadores construindo fases de puro terror psicológico. Ou elaborando uns quebra-cabeças lógicos incrivelmente complexos. Até recriando visualmente ambientes em 3 dimensões, usando milhares de pequenos bloquinhos dispostos em camadas para emular a aparência de jogos gigantescos de última geração, os famosos AAA. Como é que eles fazem isso com formas geométricas básicas? É o poder absoluto da engenhosidade perante a restrição, né?
Quando as opções são poucas, a criatividade explode. E tudo isso ganhou, proporções astronômicas com a lendária atualização 2.2 do sistema. A 2.2, claro. Essa atualização funcionou como um catalisador tecnológico explosivo. Ela não apenas adicionou blocos novos, sabe? Ela alterou a física. Trouxe controles de câmera dinâmica, onde a tela inteira pode girar subitamente, alterações de gravidade, efeitos super avançados de iluminação, paralaxe. Espera aí, vamos explicar melhor o que significa essa câmera dinâmica na prática. Porque se o jogo é baseado puramente em memória muscular e repetição visual, se a tela gira de cabeça para baixo no meio de um salto na velocidade do som, o cérebro da pessoa precisa instantaneamente remapear o que é cima e o que é baixo, certo? Exatamente isso. Então, a memória muscular anterior vai toda pro lixo em um microsegundo. Vai pro lixo, a câmera dinâmica destrói aquela consistência espacial na qual o cérebro estava todo apoiado. E é ao dominar e incorporar essas novas ferramentas que a plataforma se aproximou muito de uma engine, sabe? Um autêntico motor de desenvolvimento de software quase profissional. Os desenvolvedores originais não precisam mais quebrar a cabeça tentando adivinhar o que o público vai querer nos próximos meses. Eles terceirizaram o problema. Basicamente, eles entregaram uma caixa de areia tão poderosa que o público desenvolve experiências que os próprios criadores originais jamais seriam capazes de programar sozinhos. Torna-se um ecossistema autossustentável de inovação em tempo real. Uma verdadeira fábrica infinita de conteúdo. Mas, como em qualquer ecossistema deixado nas mãos de especialistas extremamente apaixonados, a evolução cobra um preço. E existe um lado bem sombrio nisso tudo. Porque com ferramentas tão formidáveis nas mãos de jogadores que são obcecados por superação, o nível de dificuldade escalou para um patamar que só pode ser descrito como insano. Para a grande maioria, a experiência se resume a um ciclo sufocante de tentativa, erro, fúria e uma repetição tão prolongada que drena a energia vital de qualquer pessoa comum. As estatísticas qualitativas que a gente tem sobre o comportamento nesses níveis extremos são bem perturbadoras. Falhar nos últimos obstáculos, digamos, aos 98% de uma fase criada pela comunidade que já dura uns 3 minutos de tensão ininterrupta, é descrito como um evento capaz de abalar profundamente o estado emocional de qualquer um. Eu imagino. A pessoa deve querer gritar. E não estamos falando de perder só uns 20 minutinhos de esforço, não. Há registros documentados de indivíduos investindo milhares e milhares de tentativas, o que se traduz em meses contínuos focados exclusivamente em concluir um único trajeto desenhado por outra pessoa. E devido a essa escalada colossal na complexidade, a acessibilidade para novos adeptos simplesmente despencou. Hoje, ela é avaliada com um modesto 6/10. Caiu bastante, né? Quem entra nesse mundo hoje se depara com um muro de dificuldade quase impenetrável e um ambiente muito hostilmente competitivo em termos de habilidade pura. Então, o que tudo isso significa? O que nos leva a uma consequência muito peculiar na cultura atual da internet. Toda essa frustração paralisante, esses meses tentando passar um único nível, acabaram se transformando no formato perfeito de entretenimento para quem está apenas assistindo, né? A estética vibrante e ofuscante, somada a essas reações viscerais de pura agonia ou êxtase absoluto, encontrou um terreno extremamente fértil nas redes. Hoje, palavras-chave como 99% fail, extreme demon e top 1 hardest definem um gênero de conteúdo próprio e, absurdamente popular. Sim, virou um show à parte. Pois é, e isso me faz pensar, será que a identidade dessa plataforma sofreu uma mutação? Será que hoje em dia não é mais um passatempo para relaxar no sofá, mas sim um autêntico esporte de espectador? Um ambiente onde a diversão da grande massa não está em jogar, mas naquele prazer meio peculiar de assistir ao sofrimento alheio, misturado com uma admiração por habilidades motoras quase sobre-humanas? Olha, isso levanta uma questão importante, porque essa dualidade é o aspecto mais revelador sobre a sobrevivência do título no cenário atual. Ele não sofreu uma mutação excludente, sabe? Ele desenvolveu uma identidade dupla perfeita. Por um lado, para o nicho altamente dedicado, continua sendo uma ferramenta quase meditativa, embora seja pontuada por muita raiva, né? Bastante raiva, diga-se de passagem. Uma ferramenta de forjar resiliência,
e buscar o domínio absoluto da mente sobre as mãos. Mas, por outro lado, para o público geral de espectadores, consolidou-se como uma fábrica incansável de clipes virais. A estrutura narrativa do jogo de tentar centenas de vezes acumular tensão e falhar tragicamente a, 1 milímetro da linha de chegada é basicamente a fórmula de ouro da retenção em mídias sociais. Prende a atenção de um jeito absurdo. Sim, gera tensão imediata, entrega catarse e frequentemente resulta num humor involuntário. A mecânica nasceu por puro acaso, perfeitamente alinhada com as demandas de engajamento do algoritmo moderno. Chegamos então a um ponto de muita clareza nesta nossa longa caminhada de hoje pelas notas de avaliação, mecânicas rítmicas e crises de ansiedade virtuais. A pergunta inicial que impulsionou nossa análise era simples, né? Como um quadrado pulando triângulos sobrevive num mundo de tecnologias de ponta em 2026? A resposta, pelo visto, é muito mais profunda do que a gente imaginava. Muito mais. E para sintetizar a solidez dessa resposta, a gente está diante de um projeto que abraça ritmo, reflexo puro, memória e uma plataforma de criatividade comunitária que é, sinceramente, inesgotável. Mantém uma jogabilidade avaliada em impressionantes 9 de 10, provando que controles imaculados e imediatos não envelhecem. É inegavelmente um gerador em larga escala do que poderíamos chamar de sofrimento psicológico em alta velocidade. Adorei o termo. Mas é um sofrimento voluntário e recompensador. Fica comprovado nas nossas fontes que premissas puras e cristalinas, quando são abertas à engenhosidade ilimitada do público e executadas sem falhas técnicas, tornam-se completamente imunes à obsolescência tecnológica. E no fim das contas, a lição mais rica que a gente tira desse ecossistema tão caótico vai muito além dos limites da tela do celular. É um laboratório fascinante sobre a condição humana. Mostra aquele nosso apetite meio estranho por desafios aparentemente insuperáveis. A nossa capacidade de encarar a falha brutal, olhar para a tela de recomeço sabendo que provavelmente a gente vai errar de novo no mesmo lugar e ainda assim respirar fundo, apertar o botão e tentar só mais uma vez. E de novo. E de novo. Essa resiliência silenciosa é extraordinária, o que deixa uma pulga atrás da orelha para quem gosta de imaginar o futuro da tecnologia. Porque pensemos bem, se uma estrutura inicialmente pensada para o entretenimento mais rápido e trivial possível conseguiu escalar até se tornar um motor de criação tão profundo, o que isso significa para o amanhã? Será que os modelos tradicionais de ensino de tecnologia estão com os dias contados? É ele se pensar. Será que os grandes engenheiros de software, os construtores de sistemas complexos e inteligências artificiais da próxima década não vão aprender lógica lendo aqueles manuais áridos de programação? E se, em vez disso, a base cognitiva deles estiver sendo forjada agora, enquanto arquitetam matrizes de blocos de neon, calibram vetores gravitacionais invisíveis e dominam o tempo de resposta em milissegundos dentro dessas caixas de areia brutais? Uma baita escola de lógica. Exato. O que hoje chamamos de jogo impossível pode muito bem ser a sala de aula mais avançada e implacável do mundo. Fica aí essa reflexão sobre os caminhos inesperados da inovação para quem está ouvindo a gente. E para quem agora está pensando em abrir aquele aplicativo só por 5 minutinhos para testar os reflexos, olha, coloquem um despertador, viu? Porque a armadilha está montada e é impecável. Muito obrigada pela companhia em mais uma das nossas investigações profundas. Continuem questionando o que parece simples, porque a complexidade sempre se esconde na superfície plana. Até a próxima!